Oi pessoal, vamos hoje começar nosso primeiro encontro aqui por esse canal através de uma discussão muito interessante, né? Que é o significado da nossa ciência geográfica. Então, a ciência geográfica, né? Eu sou o Michel Barbosa. Esse vídeo ele é direcionado para os meus estudantes do primeiro ano do ensino médio do Colégio Agrícola Dom Agostinho Ricas da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e ele vai fazer parte de um conjunto de análises que eu vou chamar de tópicos de geografia física. No entanto, para esse momento agora, nós temos 3 alinhamentos. O primeiro é qual o objeto de estudo da geografia. Depois, a gente vai falar um pouquinho dos princípios e métodos de análise que nós empregamos na geografia. Um clássico, né? Que geralmente nos ajuda muito a entender como os geógrafos no passado deram uma contribuição substancial para que possamos entender os fenômenos de hoje. E no finalzinho a gente conversa um pouco sobre os diversos ramos da geografia. E aí, né? Vai ser muito interessante. Veja, primeiro é entender que a geografia ela é uma ciência. Ela tem um objeto de análise e, ao mesmo tempo, ela tem também métodos que vão ser instrumentos importantíssimos para compreender os diversos fenômenos geográficos. Para efeitos didáticos, para a gente ter algo mais próximo do nosso entendimento, a geografia ao longo da história ela trabalhou com 2 abordagens, né? Uma mais voltada às relações de sociedade, econômica, de produção, e a outra é buscando compreensão da repercussão dos fenômenos naturais para as sociedades. Então, nós temos por um lado a geografia física e por outro a geografia humana. O que é a geografia? A geografia ela é uma ciência que analisa e interpreta a ordem espacial das coisas, pessoas e fenômenos. Essa é uma definição muito interessante, né? Bem objetiva, mas muito completa do que vem a ser a nossa ciência. Ela foi feita pelo Paulo César da Costa Gomes, um importante geógrafo do Rio de Janeiro, né, brasileiro. Então, veja, a geografia ela é uma ciência que ela analisa, ela interpreta a ordem espacial das coisas, das pessoas e dos fenômenos. Essa é uma definição fantástica. Você pode dizer também que a geografia é a ciência que estuda o espaço geográfico, que é esse objeto de estudo da geografia. Como é? A geografia ela tem um objeto, ela tem algo? Tem. Ela tem um objeto de análise, que ao longo de toda a sua trajetória foi se modificando, foi alterando. Tem um momento que era a Terra, outro momento que era a região, mas hoje nós chegamos a um entendimento que um dos principais objetos de foco de análise da geografia é o espaço geográfico. E que espaço geográfico é esse? É o espaço em que o homem transforma, produz, reproduz as suas relações de produção. E é um espaço também em que a sociedade interage com a natureza. Por exemplo, quando a gente constrói uma barragem, nós estamos, se a barragem for só para guardar, armazenar água, ela tem uma finalidade de poder abastecer a população. Mas ela pode ter também uma finalidade de, além de ser uma barragem, ela ter uma usina de produção de energia elétrica. Então a gente interage com essa natureza do próximo. E o que a geografia vai fazer? Ela vai analisar quais são as repercussões dessa barragem para aquele espaço. Pode ser tanto do ponto de vista dos ecossistemas aquáticos, pode ser do ponto de vista da biogeografia, ou seja, das plantas, dos animais, e tal como pode ser também relacionado às formas, os impactos na vegetação, no relevo e em especial também na sociedade. O espaço geográfico ele interage 2 elementos importantíssimos.
né? O componente da sociedade e o componente da natureza. Então veja você, né? Você está saindo de casa e você olha para cima e diz assim: eu acho que hoje vai chover, né? Essa é uma pergunta que faz. Então você se prepara para poder sair de casa e enfrentar a chuva. E como é que você vai enfrentar a chuva? Você vai, né, ter um tipo de vestimenta que não é o mesmo se tivesse calor. Você vai ter acessórios como guarda-chuva, capa de chuva, ou até mesmo, né, vai buscar espaços para poder se proteger da água. Só que aí quando você sai, você encontra, né, ruas alagadas, que é um problema muito típico de áreas urbanizadas. Tanto no terceiro mundo quanto no primeiro mundo nós temos problemas de vias urbanas alagadas. Então vejam que essa interação com a natureza ela é constante, né? Então nós precisamos saber, né, como é que funciona a chuva, e a geografia ela nos dá essa possibilidade. Então veja, o espaço geográfico é a forma como a sociedade ela se organiza no espaço terrestre. E também da forma que ela explora os recursos naturais. Ora, recurso é tudo aquilo que eu tenho disponível, né, para poder reproduzir a vida. Então, eu tenho diversos tipos de recursos na sociedade. Mas a gente está falando de recursos naturais, ou seja, recursos que nós encontramos na natureza. Então, esse espaço geográfico, para a gente entender bem, é o local em que o homem interage, né, enquanto sociedade, com a natureza e produz as diversas relações. É fantástico, não é isso? Então vamos lá. Ao longo da história da geografia, nós tivemos inúmeros, né, cientistas, filósofos, pensadores. Por exemplo, o Estrabão, que está aqui, ele foi um filósofo grego importante e ele foi um dos pioneiros a cunhar o termo geografia. Mas veja, a efeito de princípios, nós temos 5 que foram construídos ao longo da história, né? Essas 4 pessoas que formularam esses princípios, elas não se reuniram assim, disseram, ó, vamos marcar no lugar, vamos sentar e vamos pensar 5 princípios, né, geográficos para se entender um fenômeno. Não, eles fizeram isso em tempos diferentes, em locais diferentes, mas que essas contribuições foram tão significativas que conseguiram constituir uma linha, né, de raciocínio para poder ser interessante. E que princípios são esses? O primeiro, e ele tem uma sequência. Nós começamos pelo princípio da extensão. O princípio da extensão, formulado por Friedrich Ratzel, um importante pensador alemão, que deu contribuições significativas para a geografia, né, ao longo da história dessa ciência. Então, o que o Ratzel dizia? Que todo fenômeno ele ocorre em um espaço delimitado, né? Ou seja, em uma área, em uma região. Então, o fenômeno geográfico ele tem esse componente da extensão, né? Qual a extensão do fenômeno? Essa pergunta que é feita. Todo fenômeno geográfico, né, ele geralmente se repete em outras localidades, mas de alguma com particularidades do lugar. Então, por exemplo, né, o Karl Ritter, também, que é um geógrafo importantíssimo, né, alemão, ele contribuiu do ponto de vista de que existia o que nós chamamos de geografia geral, analogia, que os fenômenos possuem similaridades e possuem também diferenças entre eles. Então, por exemplo, você tem, vou dar um exemplo aqui, você tem a industrialização brasileira. Ora, ela tem suas características, mas também nós tivemos industrialização na Argentina e também tem suas particularidades, mas tem coisas comuns e tem coisas, né, diferentes. E nós tivemos uma importante contribuição de um geógrafo fantástico, importantíssimo, chamado Humboldt, né? Alexander von Humboldt, um geógrafo alemão que deu para a gente o princípio da causalidade. Olha só, não vá confundir causalidade com casualidade, né? Tanto é que eu coloquei em destaque em azul aí,
para você entender que é causalidade. Os fenômenos geográficos possuem uma causa, né? Ou seja, o que gera esse fenômeno. Então, se você está acompanhando bem, está prestando bem atenção, você vai ver que há uma linha de raciocínio que a gente começa com a delimitação de onde ele ocorre, passando por similaridades e diferenças desse fenômeno, identificando as causas e, por fim, nós temos uma contribuição de um geógrafo chamado Jean Bruins, que deu dois princípios importantes, que esses fenômenos possuem a causa, como o Humboldt fez a percussão, mas que eles não estão isolados, eles estão conexos a outros fenômenos. E eles, além de estarem conexos, eles também estão sempre se transformando e alterando. Então, essa linha é importantíssima. Vamos dar um exemplo, né? Dar um exemplo bem rapidinho aqui. Nós podemos pegar o exemplo das inundações, das enchentes, por exemplo. Vou pegar o exemplo das enchentes. Eu posso dizer assim, olha, o fenômeno da enchente, que é exatamente quando você tem um aumento das precipitações nas nascentes de rios, a tendência é que o volume dessa água dos rios ela seja elevada, e ao ser elevada ela vai extrapolar suas margens, e aproveitando a correnteza, se tiver coisas nas margens ou num raio, né, em que essa água se elevou, ela vai trazer tudo que tem pela frente. Então vamos pensar as enchentes. Ora, eu vou falar da enchente da zona da Mata Sul Pernambucana, né, em um município específico de Palmares. Só que eu delimitei o fenômeno, mas a enchente não só ocorre em Palmares, na Mata Sul Pernambucana. Ocorre também enchente na cidade de São Paulo, por exemplo, né? Apesar de ela estar numa área bem elevada, você tem muitas enchentes que ocorrem em São Paulo. Qual a diferença e qual as coisas comuns que tem em relação às enchentes de Palmares e de São Paulo? Ora, primeiro, as diferenças é que você pode ter regime de chuvas diferentes, você pode ter causas diferentes, aí vem o princípio da causalidade. Então veja que eu não estou trabalhando linearmente, mas eu tenho também similaridades, por exemplo, os impactos que ocorrem, né, nas casas, nas habitações das pessoas. Esse é né? Então qual a causa disso? A causa é um fenômeno natural associado, né, que ocorre naturalmente, ou seja, a um processo de precipitação, mas que tem consequências, né, significativas de impacto na sociedade quando ocupa espaços em que essas águas elas vão, né, atingir. E está conexa a quê? Né? As questões ambientais, né? Está conexa ao processo histórico de ocupação desses espaços, e, evidentemente, que medidas podem ser adotadas ao longo do processo histórico para poder minimizar esses efeitos. Então, você vai aplicando cada um desses princípios de uma forma para você fechar uma análise. É muito simples, né? Então, assim, é muito fácil de entender. Eu recordo que em 2000, quando eu entrei na universidade, a primeira coisa que a gente aprendeu foi isso, né? A fazer uma aplicação, né, desses fenômenos. E na história da geografia, e principalmente para vocês do primeiro ano, você tem aí a relação entre determinismo e possibilismo, que são duas escolas, né, que foram denominadas como movimentos, na verdade, desculpe, não escola, mas movimentos, que, de certa maneira, foram significativos para a geografia. Né? Primeiro, o fenômeno alemão, né, na questão em que há uma influência do meio em relação às ações humanas, à sociedade. Então, em meio ele exerce um poder central, então isso determina, né, as formas de vida. Então, associado a isso tem o que eles chamam de espaço de vida, né, que é uma forma de sobrevivência. E, por outro lado, o possibilismo, na qual está relacionado à escola francesa, e já vai dizer o seguinte: não, o homem ele vai se relacionando, vai interagindo com a natureza,
e criando formas de vida, né? É o que nós chamamos de gêneros de vida. Então você pode observar que tanto determinismo na Alemanha como possibilismo na França, o determinismo, né, associado a uma figura que era o Friedrich Ratzel, e o possibilismo ao povo do Laplace, eles foram fenômenos importantes nessa geografia mais moderna. Então fica aí a dica para você ficar atento nesses dois movimentos, né? Um com a influência muito grande da natureza e o outro na perspectiva de formação de realidades de interação com a natureza, criando, né, a lógica de gêneros de vidas. E para a gente observar que a geografia é uma ciência fantástica e que interage com diversos outros conhecimentos, nós temos que fazer uma distinção, né, que ela tem diversos ramos. Vamos citar alguns aqui. Por exemplo, a geomorfologia. Talvez você não tenha ouvido falar no nome geomorfologia, mas você já ouviu falar em montanha, em serra, já ouviu falar em vale, né, em planície. Então, a geomorfologia ela é um estudo que é feito, né, uma relação da geografia mais o estudo das formas da Terra, de relevo da Terra, né? E, por exemplo, a hidrografia que na geografia a gente trabalha bastante, que é justamente as ciências das águas, né? A geografia mais a perspectiva, né, das águas. E quando a gente vê uma relação entre clima, né, e meteorologia, né, e espaço, você tem aí a climatologia. Então, a geomorfologia estuda o relevo, a hidrografia estuda, né, os recursos hídricos, a climatologia vai estudar o clima, os fenômenos meteorológicos, a biogeografia, a palavra bio de vida, vai estudar, né, principalmente os ecossistemas. É uma área riquíssima, né, importante nessa perspectiva atual do mundo que a gente vive hoje, né, o conhecimento biogeográfico, né, dos ecossistemas, das formas de vida e como ela está espacializada. Lembrando que geografia ela tem o papel de espacializar, ou seja, o fenômeno está espacializado. Aquela velha pergunta, como ele ocorre? Né? Como ele ocorre? E onde ocorre? Né? São perguntas chaves e fundamentais. A geohistória, né, que tem uma importância, quer dizer, outra coisa, não pense que você, ao estudar geografia, não precisa interagir com outras áreas. Vou falar isso daqui a pouquinho. Precisa interagir, precisa ter conhecimentos importantes da história, precisa ter conhecimentos importantes da sociologia, conhecimentos importantes da química, da matemática, da física, né? Ou seja, ela é muito interdisciplinar. E aí você tem a geografia mais a ciência política, que nós chamamos de geopolítica, e a geoeconomia da geografia mais a economia política. Esses são alguns dos ramos mais significativos que nós temos na geografia. E eu deixei aqui um cartaz para você não confundir, não confunda o ramo da geografia com as especializações ou partes da geografia. Por exemplo, você tem a geografia urbana, a geografia agrária, a geografia física, a geografia humana. Isso não são ramos da geografia, isso são partes da nossa ciência. Então vejam, né? Só recapitulando, a gente viu que a geografia ela é a ciência que estuda o espaço geográfico. Vimos também que nós temos 5 princípios fundamentais, né, para entender a ciência geográfica, ou pelo menos para fazer uma análise, empregando um método de análise, partindo da espacialização, ou seja, da extensão do fenômeno, identificando que ele há semelhanças e diferenças, né, identificando que ele é conexo a outros fenômenos, que ele interage com diversos outros elementos, e também identificamos que ele está sempre mudando, tá? Não é um fenômeno estático. Esses são os princípios. E aí, identificamos também nesse pequeno encontro que a geografia se divide em ramos
que são conhecimentos que trazem perspectivas fundamentais para a nossa ciência, e também as suas partes. E olha só, e aqui eu deixo uma dica de leitura fantástica. São 3 obras, né, fundamentais para quem está estudando geografia. É claro que uma delas muito mais complexa, mas as outras 2 de uma leitura muito agradável e tranquila, e que serviram de base de referência do nosso encontro. A primeira é o livro do professor Manuel Corrêa de Andrade, chamado Geografia, Ciência da Sociedade, né? A segunda obra, que é uma obra mais recente, né, de 2017, e que é muito bacana de se fazer a leitura, que é do professor Paulo César da Costa Gomes, chamado Quadro Geográfico, uma forma de ver, a forma de pensar, e uma obra clássica, que é A Natureza do Espaço, do professor Milton Santos. Aí é uma obra que você tem que estar, né, com muito mais disponibilidade de tempo e dedicação, porque é uma obra que tem uma complexidade muito grande. Se você tem qualquer dúvida, se você quer interagir, você, né, tem aí o e-mail. Esse meu e-mail você pode escrever, a gente compartilhar material, mas também fica à vontade para você interagir nos comentários, enfim, né? Então é isso, gente. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, e a gente volta, né, daqui a pouco.